Opa pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série. Vamos ver se a gente consegue se aproximar um pouquinho aí dos 1300 hoje. Vamos ver como é que vai ser isso. Deixa eu colocar aqui então o desafio. E vamos esperar pelo adversário. Beleza. Estou jogando aqui contra o adversário que tem um rating praticamente idêntico ao que a gente se encontra agora. Ele jogou D4. Inclusive D4 é um lance que eu nem sei se já chegou a aparecer alguma vez aqui, né? Em todos esses episódios. Talvez é a primeira vez que jogaram D4. E agora meu adversário jogou o famoso sistema London, né? Onde esse bispo vai para F4 e na sequência o branco tenta fazer lances que são bem conhecidos. No caso E3, esse bispo sai para cá, esse cavalo sai para cá e o branco tenta fazer o roque. Claro, ele não tem que jogar desse jeito, né? Mas essa é a maneira que a maioria das pessoas gosta de jogar o sistema London. Bom, eu preciso agora pensar como é que eu vou fazer para desenvolver as minhas peças. Bom, vamos começar tirando esse cavalo daqui, depois eu penso. Depois eu penso se eu jogo com bispo F5. Ou... eu vou jogar com bispo F5. Depois E6 e esse bispo sai para cá. Ah, ok. Meu adversário está planejando jogar um pouquinho diferente do que costumam fazer. Porque ao invés dele jogar do jeito mais tradicional, que seria com esse peão aqui em C3, fortalecendo o peão central, ele está jogando C4, que é um lance mais agressivo, né? Agressivo no sentido de que coloca pressão aqui no meu centro. Interessante o que ele está fazendo. Sabe uma coisa que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em capturar o cavalo dele de B1, que é uma coisa muito estranha, né? Mas a ideia seria que depois que ele captura de volta, tem um cheque aqui em B4. E é um cheque meio chato, porque se ele tampa de cavalo, o cavalo fica cravado. Aí eu tenho um cavalo E4 ali, eu vou mostrar para vocês depois. Mas eu não gosto desse lance, bispo por B1, porque eu perco meu bispo branco, né? Que é uma peça tão importante. Eu não sei se eu quero perder esse meu bispo branco. A gente acaba dando par de bispos aí para o adversário muito rápido, né? Eu estou realmente em dúvida se eu tomo o cavalo e uso essa ideia ou se eu só continuo desenvolvendo normal com o bispo E7. Bispo E7, roque, cavalo D7 e tudo mais. Tá, eu preciso tomar uma decisão, senão daqui a pouco eu não tenho mais tempo. Será que eu tomo ou será que eu não tomo? Vamos tomar. A ideia é aquela que eu falei para vocês. Eu quero dar um cheque aqui em B4. E dessa forma, eu quero dar esse cheque aqui e dessa forma dificultar um pouco o desenvolvimento ali dele. Isso é o que eu ganho. O que eu perco é o meu par de bispos. Agora ele tem... Ah, não, peraí. Isso ele não pode fazer. Porque o que eu tava pensando que ele ia fazer é jogar um lance como rei E2. Mas aí mesmo isso eu não tenho certeza. Na verdade, o que eu tava esperando mesmo que ele fizesse é dama por B1, bispo B4 cheque, e então rei D1. E aí, claro, quem é que gosta de ficar com o rei em D1 desse jeito, né? Mas pelo menos ele tem um par de bispos. Agora, do jeito que foi, já é um pouco mais estranho, porque rei E2 tampa o bispo, né? Então rei E2 é um pouquinho pior do que rei D1. Agora, esse lance aqui é simplesmente... Esse lance simplesmente não dá pra fazer, porque essa cravada aqui é fatal. Ele não tem como descravar o cavalo dele, e com isso, essa peça tá caindo. Esse cheque também é bom ficar sempre de olho, mas já faz algum tempo que eu tô vendo que se ele der esse cheque, eu tampo o cheque e ao mesmo tempo protejo o bispo. Então esse é um outro lance que taticamente não funciona. Então, em outras palavras, assim, o que ele fez até agora nessa partida faz bastante sentido, do ponto de vista geral, né? Ele está fazendo lances que seguem uma certa lógica, mas que não funcionam taticamente, né? Então, por exemplo, é compreensível que ele não queira perder o roque fazendo rei E2. Mas a questão aqui é que ele não pode evitar que isso aconteça, né? E mesmo assim ele tentou, só que agora ele está sendo castigado por conta de que está caindo o material dele. Então agora eu vou jogar bispo por. Torre por D2 é um lance obrigatório, eu vou capturar.
e depois eu vou fazer o meu roque. Isso. E aqui nós temos uma saudável qualidade a mais. Bom, a regra nesse tipo de posição, pessoal, que a gente tem uma qualidade a mais, é você tentar abrir colunas, tá? Então, assim, o que ele deve fazer é tentar manter a posição mais fechada que ele puder, tá? Porque em posições fechadas as torres não têm muita mobilidade, e eu devo tentar manter colunas abertas, estruturas um pouco mais flexíveis. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho a opção de jogar E por D5 e manter esse centro assim, bem estático, ou seja, sem rupturas, ou a opção de tomar de dama e manter a ruptura de E5 aqui na reserva, eu vou tomar de dama. Porque assim eu consigo manter uma estrutura de peões um pouquinho mais dinâmica, onde eu consigo fazer mais contato com os peões dele. Então por isso eu não vou jogar peão por, vou jogar dama por. Porque agora eu já estou de olho aqui no lance E5, que estaria abrindo mais linhas aqui para as minhas peças. Ok, esse lance tem dois problemas. O primeiro é que está caindo ali em G2. E o segundo é que eu tenho E5. Ou seja, ele não fez nada para barrar o meu E5. Claro que as duas opções são boas. Eu acho que eu vou... Geralmente eu sou da filosofia de que se você tem material a mais, você não deve ficar tentando tomar mais material. Você deve tentar focar mais em consolidar a sua posição. Né? Não deixar o seu adversário criar contra-jogo. Mas nesse caso específico, esse aqui está parecendo um peão meio gratuito, né? Eu acho que eu vou tomar o peão, gente. Porque já ataca a torre dele, já ameaça esse peão aqui, e o E5 continua sendo uma ideia. Então não é que eu vou perder a opção do E5 também. Acho que dá para jogar assim. Bom, e agora ele não tem muitas opções, porque o peão está caindo, ele tem que defender. E eu estava com vontade de jogar E5 aqui. Eu vou jogar. Eu vou jogar porque eu quero abrir linhas para as minhas torres, como eu disse para vocês. Então, fazendo isso, eu consigo fazer com que essa coluna de D seja aberta. Depois de D, toma E5 e torre D8. Agora eu vou jogar torre D8. Eu só estou verificando para ver se não tem nenhuma alternativa aqui no meio do caminho. Algum lance ainda mais forte do que torre D8, mas não parece ser o caso. Agora esse bispo aqui está cravado. Ele tentou descravar o bispo dele, mas o problema é que agora a gente costuma chamar esse tipo de peça, que defende duas peças ao mesmo tempo, a gente costuma dizer que ela está sobrecarregada, porque ela protege muita coisa. Só da peça proteger uma única peça, às vezes ela já está sobrecarregada, porque a função das peças não é essa, de ficar protegendo outras peças. Então, assim, o rei, só por estar defendendo essa torre, ele já está numa situação um pouco desconfortável, mas aqui está ainda mais. Porque além disso ele ainda protege o bispo. Então eu vou aproveitar isso para capturar esse bispo, desviando o rei dele daqui. E agora a torre cai lá embaixo. E claro, se ele não capturar a torre, aí ele perdeu o bispo gratuitamente ali em D3. Então isso deve representar o fim aqui dessa partida. Não sei se, pelo visto, ele está planejando seguir ainda mais alguns lances. Mas aqui já não tem mais nenhum caminho voltando para casa. Agora eu acho que eu vou só continuar o meu desenvolvimento. Eu tenho alguns cheques para dar, mas acho que não precisa. Vou só trazer a minha torre para o jogo. E tentar fazer lances saudáveis. Aqui surgiu... É aquilo que eu falei para vocês. Se você está completamente ganho, você deve tentar eliminar toda e qualquer chance de você se complicar na partida. Então, assim, eu tenho provavelmente formas aqui de começar a tentar dar mate nele. Mas para que eu vou fazer isso se eu posso trocar as damas e dessa forma matar toda e qualquer esperança de contra-jogo que ele pudesse ter? Porque a dama era a peça que ele tinha, claro, ele esqueceu da dama, mas a questão é que a dama é a peça que ele tinha ali para tentar criar algum contra-jogo num futuro distante. Agora, sem as damas, como é que você vai criar contra-jogo numa posição dessa? Mas meu adversário não percebeu que a dama estava tocada quando eu dei cheque, deixou a dama caindo. E agora a conversão deve ser ainda mais simples. Agora realmente
o meu adversário faria bem aqui em abandonar a partida, mas acho que ele está planejando seguir mais alguns lances. Agora vamos só aproximar as minhas peças do rei dele e, eventualmente, a gente vai acabar dando mate nesse rei. Agora a dama chega perto. E a gente vai trazendo as peças ali para perto. Essa partida não deve durar mais muitos lances. Torre G1 está chegando, cavalo por E5 também está chegando. Já são muitos os problemas que se acumularam aqui. Torre G1 cheque. E agora, independente do lance que ele fizer, eu vou jogar dama H1 dando mate. E agora mate. Ah, me enganei, gente, desculpa. Eu achei que era mate isso aqui, mas ele tem bispo H2 ainda. Então vamos dar um cheque aqui primeiro. E quando ele jogar rei H4, eu dou mate aqui em G4. Partida interessante e também vocês percebam que assim, a grande questão chegou aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tomem muito cuidado nesse tipo de estrutura, e isso serve tanto para as pretas quanto para o branco, tá? Em tirar esse seu bispo aqui de C8, se você tiver de pretas, e se você tiver de brancas, em tirar o seu bispo aqui de C1. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tira o seu bispo de C8 em estruturas como essa, você fica exposto a levar dama B3, que ataca o seu peão de B7. E às vezes esse atacar o peão de B7 ele é mais chato do que parece. Talvez a gente até tenha comentado isso já em algum outro episódio. Mas assim, a questão é que o peão fica caindo ali em B7 e não é tão simples de proteger ele com algum lance conveniente. Então por isso que às vezes é melhor você tentar rocar primeiro e só depois desenvolver esse seu bispo aqui. Em estruturas como essa, tá? Do gambito de dama. E a mesma coisa serve para o branco no sentido de que se esse bispo tivesse aqui em C1, pessoal, percebam que bispo B4 cheque não seria um lance muito especial. Porque aí sempre teria bispo D2. Né? Agora com o bispo aqui em F4, esse bispo B4 cheque ele ganha um pouquinho mais de força. Porque ele já não consegue mais cobrir com o bispo. Então seria mais prudente aqui, no lugar do meu oponente, que ele tivesse se limitado a fazer os lances normais aqui do sistema London. Que no caso, tirar esse bispo daqui, rocar, e depois pensa no que faz. Mas primeiro desenvolve. Esse é um lance mais ambicioso, que eu tentei contestar com o bispo por B1. Eu não estou argumentando que esse lance seja necessariamente muito forte, tá? Porque, como eu disse para vocês, essa posição aqui de dama por B1, cheque e rei D1, as pretas têm uma certa vantagem em desenvolvimento, tá? Mas eu também perdi o meu par de bispos. Então, assim, é uma coisa que ele definitivamente poderia tentar fazer. Agora, o erro decisivo mesmo foi que depois de... Peraí, deixa eu voltar aqui agora os lances da partida. Isso. Depois de bispo B4 cheque, ele se recusou a fazer o lance rei E2. Ele quis jogar cavalo D2, só que aí depois de cavalo E4 o cavalo está caindo e com isso a partida acaba sendo decidida aqui muito rapidamente. Esse cheque em A4 é bom estar sempre de olho também, mas cavalo C6 cobra o cheque e ao mesmo tempo protege o bispo, né? Então ele tentou continuar um pouquinho aqui com a luta com torre D1, mas aí está caindo aqui embaixo. E agora foi mais aquela filosofia de tentar abrindo a posição, né, aos pouquinhos, na medida do que for possível. Essa foi uma decisão importante também. Percebam que essa estrutura aqui seria muito mais difícil de abrir depois, porque os meus peões não têm contato com os peões dele. Eu não posso trocar peões com ele, por exemplo. Por isso que eu capturei aqui de dama. E depois de bispo C4, dama por e torre F1, esse lance decidiu o jogo. Porque... Peraí, deixa eu ver se foi exatamente essa ordem. Ele jogou bispo D3, desculpa. Dama por, torre F1. Esse lance aqui decidiu o jogo, porque depois de torre D8 não tem como defender todas as muitas ameaças que estão sendo criadas aqui. Então essa foi uma partida um pouquinho mais curta do que o episódio passado, mas assim, também mostrou um conceito importante ali da gente ter em mente, que é esse de você tomar um pouquinho de cuidado aí em tirar o bispo ali do flanco de dama em estruturas como essa, tá? Isso tem seus perigos muitas vezes. Então espero que vocês tenham curtido e vejo vocês
no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.